Olá, Descomplicandos! Esse é mais um Quer Que Desenhe. E neste episódio, vamos falar sobre concordância verbal, um assunto que cai frequentemente nas provas de português do vestibular, ou até mesmo na sua redação. Antes de começarmos, lembre que você pode baixar este mapa lindão em alta definição no link que está aqui na descrição do vídeo. Aí você já aproveita para se inscrever no canal e deixar aquele like. No final, temos um link para você assinar o Descomplica. Melhor ainda, assinar o Descomplica com desconto, hein? Então fica ligado. Agora vamos lá. A concordância verbal é uma matéria importantíssima, não só para o Enem, mas para a sua vida. Na prática, trata-se de um campo da língua que estuda a relação entre o verbo e o sujeito. Para você entender direitinho do que se trata, vamos separar os casos em 3 categorias: sujeito simples, sujeito composto e os casos especiais. Vamos começar pelo sujeito simples. Nesses casos, o verbo concorda com o sujeito, sendo singular ou plural, independentemente de o sujeito simples estar antes ou depois do verbo. Existem 5 possibilidades para as quais você deve estar atento. Primeira, se o sujeito for um coletivo, seja de pessoas, objetos, animais ou o que quer que seja, a concordância verbal ocorre com o verbo acompanhando o número do substantivo coletivo. Por exemplo, a multidão gritava por justiça nas ruas. Segunda, se o sujeito for um coletivo ou uma expressão partitiva seguida de especificador, o quê? Seguida de especificador, o verbo pode ficar no singular ou no plural. Fica mais ou menos assim: grande parte dos alunos, olha, 2 alunos é o especificador, compareceu ao espetáculo. Ou ainda, grande parte dos alunos compareceram ao espetáculo. Terceira, se o sujeito for um pronome de tratamento, o verbo fica na terceira pessoa, concordando com o sujeito. Mais ou menos assim: Vossa Santidade veio ao Brasil. Nada de Vossa Santidade vieste ao Brasil. A quarta regra é um pouquinho mais complicada. Quando o sujeito é o pronome relativo que, o quê, o verbo concorda com o antecedente do pronome relativo. Por exemplo, fui eu que escrevi o bilhete. Porém, quando for o relativo quem, admite-se a concordância com o antecedente ou com o próprio relativo quem. Fui eu quem escrevi o bilhete, concordância com eu. Fui eu quem escreveu o bilhete, concordância com o quem. Quinta regrinha: nas frases em que o sujeito for formado por nomes que aparecem no plural, não precedidos de um determinante, normalmente um artigo, o verbo fica no singular. Já com o determinante, o artigo, o verbo flexiona-se no plural. Funciona assim: Estados Unidos é uma nação poderosa. Ou os Estados Unidos, com determinante, são uma nação poderosa. Bem, uma vez que a gente já falou do sujeito simples, é hora de tratar do sujeito composto. É preciso estar atentíssimo à posição desse sujeito. Quando o sujeito composto estiver anteposto ao verbo, concorda-se com a totalidade do sujeito. Quando estiver posposto, pode-se concordar com a totalidade ou ainda, olha o perigo, hein? Com o núcleo mais próximo. A este caso de concordância com o núcleo mais próximo, chamamos concordância atrativa. Te quero. Quer ver um exemplo? Sairemos eu e Mateus nesse fim de semana. O sujeito composto está posposto. Sairei eu e Mateus nesse fim de semana. O sujeito composto está posposto e a concordância ocorreu com o núcleo mais próximo. Ainda dentro de sujeito composto, o segundo caso consiste em núcleos do sujeito sinônimos ou semelhantes. Aí a concordância pode ser lógica, com a totalidade, ou atrativa. Valem as duas. Por exemplo, a alegria e a felicidade, que carinho, é indispensável para a vida. Ou então, a alegria e a felicidade são indispensáveis para a vida. Ambos os casos estão corretos. O terceiro caso ocorre com a gradação entre os núcleos do sujeito composto. Aqui também se podem usar 2 concordâncias, a lógica ou a atrativa. Um olhar, um sorriso, um abraço, bastava. Ou um olhar, um sorriso, um abraço, bastavam.
e quase que eu me esqueço. É fundamental que você saiba que o sujeito composto pode estar ligado por diferentes elementos coesivos. Primeiramente, a conjunção e. Nesse caso, é óbvio, concordaremos com a totalidade do sujeito. Poliana e sua amiga foram de ônibus ao show. Quando esse sujeito composto for as expressões um e outro, ou ainda nenhum nem outro, flexionamos o verbo no singular ou no plural. Um e outro já veio, ou ainda um e outro já vieram. Quando os núcleos forem ligados por nem, siga a regra básica de concordar com a totalidade. A concordância é lógica. Nem o presidente, nem o guarda de trânsito viram o semáforo abrir para a travessia. Alerta! Quando se tratar da conjunção ou, veja se ela tem valor de exclusão. Como assim, Ormes? Gabriel ou Mateus chegaria primeiro? Apenas um pode chegar primeiro. Então você concorda com apenas um dos núcleos. Finalmente chegamos aos casos especiais. Pois é, eles são perigosíssimos. Por isso, o nosso alerta pterodáctilo. Bem, o primeiro caso problemático é o verbo ser. Você deve ficar muito atento. Esse verbo é super comum no uso. Primeiro, quando o verbo ser ligar dois substantivos, um singular e um no plural, concorde sempre com o plural, independentemente da posição. O filho são as esperanças da mãe, concordância com esperanças. As esperanças da mãe são o filho, concordância com esperanças. Ainda em relação ao verbo ser, cuidado quando ele ligar um pronome reto, o eu, o tu, o nós e um substantivo. Nesse caso, concorda-se com o pronome reto, igual ao título daquele filme, Eu Sou a Lenda. Ou, se o título fosse refeito, a lenda sou eu. Analisado o verbo ser, agora podemos falar sobre os verbos impessoais. Esses verbos, eles costumam ser meio problemáticos, porque, em geral, eles ficam na terceira pessoa do singular. Por exemplo, os verbos que indicam fenômeno, Ronaldo, da natureza. Choveu a noite inteira ou amanheceu. Porém, o que é, Ormes? Porém, quando esses verbos estiverem no sentido figurado, ou seja, um sentido metafórico, aí sim você pode concordar com o sujeito. Por exemplo, choveram canivetes, choveram papéis picados. Outro verbo impessoal é o verbo fazer. Quando ele indica tempo decorrido, o correto sempre é usar o singular. Faz 2 anos que eu não a vejo. E, por fim, o último verbo impessoal é o haver, importantíssimo para a sua redação. Quando indica tempo decorrido ou apresenta sentido de existir, fica sempre no singular. Por exemplo, eu me formei há 10 anos. Há muitas tarefas atrasadas para fazer. Sobre o infinitivo, aí você tem que lembrar o seu ensino fundamental. Amar, vender, partir. Tome cuidado, porque a língua portuguesa permite a flexão. Aí você vai ter o infinitivo pessoal. Por exemplo, ao sairmos, ou seja, nós sairmos, fechamos a porta. Mas também existe o infinitivo impessoal. Nesse caso, o infinitivo não se flexiona. Deixe-os sair. Nada de deixe-os saírem. Por último, e não menos importante, o uso da partícula ser, que pode ser uma partícula apassivadora ou uma partícula de indeterminação do sujeito. Quando ser for um pronome apassivador, o verbo concorda com o sujeito paciente. Como assim, Ormes? Venderam-se livros, que está na voz passiva sintética. Para você perceber isso, basta converter para analítica. Os livros foram vendidos. Quando essa partícula ser for de indeterminação do sujeito, aí o verbo deve ficar na terceira pessoa do singular. Precisa-se de trabalhadores, pois essa frase não pode ser convertida para de trabalhadores são precisados. Percebeu? Então é isso, Descomplicandos! Você pode baixar este mapa todinho só para você. O download está no link da descrição. Não se esqueça de ajudar a gente, deixando seu like no vídeo. E se você ainda não for estudante do Descomplica, tá esperando o quê? Aqui na descrição tem um link para você assinar nossos planos com desconto. E conta pra gente, qual assunto você quer ver por aqui? Quem sabe ele não é o próximo. Até mais! Beijão!